minha tela, né? Como eu falei, na última aula a gente ia ver só essa parte, né, a última técnica, né, que dá para a gente ver durante as nossas aulas, porque não dá para ver mais técnicas do que a gente já viu, porque tem algumas técnicas a mais, né, só que utiliza outros resultados, outros teoremas, tá? Então, aqui nesse caso, a gente vai ver só substituição simples, que a gente já viu, né, que foi o primeiro. Aquela integração pela regra da cadeia é basicamente a mesma substituição, só que a gente não muda a variável, né? Continua com o x. A mudança de variável que a gente fez, certo? Na última aula. E também integração por partes. Essa daqui é a última parte, que é a técnica de integração por substituição simples, tá? Essa técnica de integração, ela é um pouco, digamos assim, é usual, porém é um pouco mais trabalhosa, tá? Que ela utiliza algumas técnicas, alguns resultados, né, que a gente vê sobre trigonometria no triângulo retângulo, por isso que é substituição trigonométrica, beleza? Mas antes disso, antes da gente iniciar essa parte aqui, nosso último conteúdo para a primeira prova, queria mostrar para vocês como vai ser mais ou menos a nossa prova. Aqui, como vocês vão anexar também, né, os documentos. Aqui eu vou colocar um link, né, abaixo desse aqui, provavelmente. E ele vai ficar aqui como tarefa, tá? Aí eu vou adicionar essa tarefa para vocês na segunda-feira como uma prova, né? Na verdade vai ser nossa prova. Aqui, né, vai abrir a janelinha para vocês que vocês podem comentar algo, né, sobre alguma coisa, né, ou lamentar também, né, sobre a prova. E aqui embaixo, logo abaixo, tem esse linkzinho aqui onde tem escolher arquivo. É aqui que você vai anexar o seu arquivo. Você seleciona esse botãozinho aqui, escolher arquivo. Automaticamente ele abre o seu computador, né? Preferência, ou o seu celular. E ele procura lá uma pasta ou um documento que você quer enviar, né? De preferência em PDF, né? Você escolhe o documento e clica em abrir, né? Pronto, anexou aqui o documento. Você vai verificar se realmente é esse nome que você colocou no documento, né? No caso aqui eu coloquei lista de exercício, né? Não precisa escrever nada, tá? Só anexa e envia. Aqui para mim aparece cadastrar, mas para vocês vai aparecer enviar. E não vai aparecer tudo isso, tá? Isso aqui é só para mim, tá? Então vai aparecer para alguns, né? No caso, para a maioria, né? Essa janelinha para escrever algo, ou comentar, né? Ou dar uma sugestão. E esse linkzinho aqui, que é para anexar o PDF. Que PDF é esse, professor? Eu venho falando desde o início da nossa disciplina, né? Que vai ser a resolução que vocês vão fazer à mão, né? Vão tirar uma foto ou escanear mesmo, né? De preferência. E salvar em PDF e enviar aqui, tá? Verifiquem se é o documento que vocês querem realmente enviar, porque se vocês enviarem errado, né, eu vou verificar, claro, mas de preferência tentem salvar com o nome que vocês conheçam ou com a matrícula de vocês, né, para vocês não se confundirem, tá? Eu não vai ter outra chance de enviar os arquivos. Então a prova vai ser dessa maneira. Eu vou enviar o link, né? O link vai estar disponível para vocês na segunda-feira. Da lista de exercício também vai ser dessa mesma forma, tá? Quem quiser entregar a lista de exercício, vai ser dessa mesma forma. Eu vou disponibilizar um link desse tipo aqui, vocês vão anexar o PDF aqui, que tem no máximo, né? Suporta no máximo 50 MB. Então, 50 MB é bastante, né? Então,
creio que seja suficiente aí para a prova, né? Para a prova. Não sei se para a lista de exercício, tá? Mas eu acho que dá sim. Dá para anexar a lista de exercícios tranquilamente aqui, tá? Então vai ser isso aqui, tá? A prova vai ser isso aqui. Claro que aqui acima vai ter uns comentários e eu vou postar a prova para vocês em PDF, tá? Vocês vão ter acesso tanto aqui, né, com algumas informações que vão ter aqui acima, quanto também eu vou publicar lá no WhatsApp, tá? E no Teams também. Então vocês vão ter acesso aí à prova. Aí, sugestão, tá? Que muitos não conseguem seguir, infelizmente. Tentem pegar a prova, né, o PDF logo, e ir fazendo. Não tentem ir fazendo e tentar enviar algo, ou sei lá, vão fazendo a prova, né? E no final, quando vocês tiverem tudo escaneadinho, já os documentos, aí vocês vão enviar, né? Então, tentem não fazer muita pergunta. Ah, estou fazendo a primeira questão. Aí vou perguntar para o professor como é que faz isso. Não, não façam isso, tá? Perguntem sobre dúvidas sobre o texto da prova e não sobre as questões. Aí eu vou tirar dúvidas só sobre o texto da prova ou algo do tipo. Mas sobre as questões, como é que resolve isso daqui, professor? Pode esquecer, não vai ter isso não, tá? Principalmente que é ensino superior, então tem que ralar mesmo na questão. E aqui, tá? Se caso alguém tiver dificuldade em enviar, né, no caso, dificuldade de internet, ou até mesmo de algum aparelho eletrônico, ah, professor, não tem nenhum celular na minha casa, nem da minha mãe, nem do meu pai, nem do meu irmão, ah, se é casado é do meu marido, da minha esposa, não tem. Poxa, é brincadeira, né? Hoje, felizmente, acho que a maioria das casas tem um celular, no mínimo. Então não tem essa desculpa. Pede do vizinho, né? Não é possível que ele vá negar, tá? Então, tentem fazer isso aí e me avisem se por acaso ocorrer de acontecer algum imprevisto, né? Ah, não estava sem internet. Eu tô aqui no interior, professor, já faz 2 meses e só tem internet durante o dia, à noite não tem. Eu não consegui enviar durante o dia, né? E, claro, me avisem com antecedência, na segunda-feira. E outro porém também é se caso alguém perder o período da prova, que eu costumo lançar das 8 ou 9 horas até as 23h59, ou seja, praticamente o dia todo que vocês vão ter, é muito tempo. Então dá para resolver as questões tranquilamente, né? Não precisa fazer correndo, tá? Claro, só se não tiver nenhum imprevisto à noite, né? Ou ter que fazer alguma coisa à noite. Por isso que eu deixei para segunda, porque na segunda ninguém sai à noite, né? Pelo menos eu não. Ninguém, quase ninguém sai à noite na segunda, né? A não ser que seja a sua folga na segunda, né? Então, na segunda-feira poderia ter feito até em outro dia, né? Poderia ter feito numa terça, né? No horário oposto à nossa aula, mas eu deixei esse dia aí para justamente vocês fazerem a prova, tá? Então, é claro, tem que ser num dia da nossa aula, né? Para não ficar atrapalhando as outras aulas, né? Outras disciplinas de vocês. E o que mais? Eu creio que seja só isso, né? Se caso alguém perder, né? Como eu iniciei, né? E não terminei. Se caso alguém perder, tem que apresentar atestado, tá? Justificativa, porque perdeu, né? O horário, o dia da prova, né? E não falou nada. Se não falou nada antes, é complicado, tá? Então tentem se organizar aí na segunda, que é para justamente só fazer essa prova, né? Tá? Claro, alguns vão fazer rápido, né? Outros vão demorar aí o dia todo para fazer, tá? Mas vocês vão ter consultas, né? Vocês vão ter como consultar tudo, tá?
E eu creio que a prova não está difícil, né? Quem fez a lista de exercício aí deve estar sorrindo, porque realmente é basicamente o que está na lista, tá? Então, deixa eu sair aqui. Já mostrei para vocês como é que vai ser nossa prova. Vamos lá para técnicas de integração da substituição trigonométrica. Se der tempo, a gente vê ainda uns exercícios. Mas qualquer coisa, eu envio a gravação da aula do pessoal da turma anterior, a de vocês, que é do bacharelado. É a turma da ciência e computação, na verdade. Tá? Aí eu mando para vocês que eu fiz 2 resoluções para eles. Aí vocês também vão ter uma noção de como resolver algumas questões. Tá? Só deu tempo de fazer 2 durante a aula. Que eu fui explicando passo a passo e fui utilizando o Word, né? Então, foi bem lento, né? Por isso que só deu para fazer 2. Mas vamos lá. Vamos para técnicas de integração, né? Ou seja, a técnica por substituição trigonométrica, tá? Deixa eu passar aqui um pouquinho essa parte inicial. Isso aqui a gente viu na última aula, né? Utilizando a substituição por mudança de variável, né? A gente sabe aqui da identidade fundamental trigonométrica, né? E fazendo aqui, isolando o cosseno, a gente vai ter algo desse tipo, certo? E se vocês observarem, esse tipo de função aqui é justamente bem parecida com essa, né? Só que o que muda? Que o x é trocado pelo seno de θ, né? Que foi justamente a substituição que a gente fez, a mudança de variável. Aqui também é feita a mudança de variável, né? De certa forma. Tá? Então, isso aqui a gente fez na aula passada, né? Se eu não me engano. A gente fez uma bem... Se não foi essa, foi uma bem parecida. Eu acho que foi essa mesmo. E a gente fez ela, a integral indefinida, e também fizemos a integral definida dela, né? No intervalo de 0 a 1. E a gente encontrou lá o valor numérico, certo? Só que aqui, agora a gente vai ver essa substituição feita através do triângulo retângulo, que é basicamente um diagramazinho que a gente utiliza para fazer essa substituição trigonométrica, tá? Então, tem alguns casos que necessita que a gente faça esse triângulozinho aí para entender quais as substituições que a gente vai fazer, tá? Então, por exemplo, aqui, deixa eu passar aqui um pouquinho. Vamos ver aqui os 3 casos mais típicos, tá? Os que aparecem mais em algumas questões, né? Que é o caso onde aparece raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado. Quem é esse a? Esse a nada mais é do que uma constante, tá? Um número, tá? Então, esse número, claro que ele vai ser maior ou igual que zero. Ou, desculpa, maior do que zero, positivo. Vou aumentar o zoom aqui. Então, a substituição a ser feita, né? No caso, a gente pega toda a expressão, tá? Ou seja, o radicando, né? Já que essa expressão que está dentro do radical, né? Da raiz quadrada, é o radicando. Então, fazendo essa substituição simples, a gente não consegue resolver, né? Não dá para resolver fazendo isso, né? Alguns casos dá, outros não, né? Então, a gente pode fazer uma simples substituição, fazendo o seguinte: x sendo a seno θ, derivando essa parte aqui de cima, a gente vai ter dx a cosseno θ dθ, tá? Lembrando que esse θ aqui, né, é um ângulo, né? Então, esse θ, ele está entre menos π meio
e π², né, no intervalo, e x está entre a menos a e a, certo? Nessas condições. Então, aqui a gente vai ter um triângulo desse tipo aqui. Por quê, professor? Olha só, no triângulo retângulo, a gente tem que cateto oposto ao ângulo é esse daqui, certo? Cateto oposto. E a hipotenusa é o lado maior. A gente já sabe disso, certo? Que é o A. Então, lá no ensino fundamental, né, no 9º ano, 8ª série, para quem é da minha época, né, viu que lá o seno de θ é cateto oposto ao ângulo, é esse daqui, né, o cateto oposto ao ângulo, sobre a hipotenusa. Então, vai ser x sobre A, certo? Relação trigonométrica no triângulo retângulo. Só que passando esse A aqui, fazendo meio pelos extremos, né, multiplicando com o seno de θ, vai resultar nessa expressão aqui, em função de θ, né? X é igual a seno θ. Beleza? E essa parte aqui de baixo a gente só derivou, né? Derivada de x, dx, com relação a θ, né? A gente aplicou aqui a derivada. Então vai ficar assim, né? Ficaria assim, né? A é uma constante vezes seno θ x. Aí aplicando aqui a derivada em ambos os lados, né? Só que essa derivada aqui vai ser com relação a θ. Então, derivada de x com relação a θ. E aqui a derivada de A seno θ com relação a θ. Certo? Aplicando a derivada em ambos os lados. O A é constante, continua sendo A. Já que ele pula para fora da derivada, né? Vezes derivada do seno, cosseno. Certo? Isso aqui a gente já viu, né? Cosseno θ. Deixa eu até arrumar essa letra aqui, que está bem complicado de escrever hoje. Não sei o que aconteceu. Derivada de seno, cosseno, certo? E aqui do outro lado, como a gente tem dx sobre dθ, esse dθ passa aqui para o outro lado, né? Multiplicando aqui, né? Como se fosse multiplicando, certo? Dθ é igual a dx, que é justamente o que está escrito lá em cima. Beleza. Então, a gente já fez essas duas coisas aqui, certo? Só que olhando para cá, vocês observarem, é bem parecido com a mudança de variável, né? Que a gente viu na aula passada. Só que olhando para cá, a gente vai substituir essa raiz quadrada aqui também, de a ao quadrado menos x ao quadrado, por a cosseno θ. Por que isso? Porque olha só o que acontece aqui. Aplicando também o teorema de Pitágoras, lembra lá? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Né? Virou até um mantra, né, que o professor ensina no ensino fundamental. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, isso aqui, quem é o A? O A é esse A mesmo, né? É a hipotenusa, é o lado maior. Então, vai ser esse Azinho ao quadrado. Igual, quem é o cateto B, né? Pode ser o X, né? Cateto B. Cateto oposto. X ao quadrado. E quem é o C? O C eu não sei. Opa, é mais aqui, né? Calma aí. É mais. Mais C ao quadrado. Beleza? Deixa eu colocar aqui direitinho. Mais C ao quadrado. C eu não sei. É o valor que eu não sei. É o outro cateto. Só que aqui, a gente pode passar esse x ao quadrado para o primeiro membro, né? Vai ficar a ao quadrado menos
x ao quadrado, certo? Igual a c ao quadrado. Aplicando a raiz quadrada em ambos os lados, né? E considerando apenas a parte positiva, já que a gente está tratando de medida de comprimento, certo? A gente não vai fazer mais ou menos, tá? Vai considerar só a parte positiva. Então aqui a gente tem que essa raiz quadrada vai embora com esse 2, né? Já que a gente tem que, por definição, módulo de x é igual a raiz quadrada de x ao quadrado, certo? Então esse x, por isso que lá quando a gente aplica a raiz quadrada, né, aparece o mais ou menos x. Porque esse valor de x aqui, ele pode assumir dois valores, né? Já que a gente tem um módulo dele. Que eu acho que eu já falei para vocês, né? Deixa eu apagar aqui. Então, esse outro cateto mede justamente a raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado. Beleza. Então, a gente tem, por definição, que esse θ vai ser arcseno de x sobre a, tá? Se a gente for substituir e encontrar um θ lá no final. Por quê? Isso aqui. Porque a gente quer a inversa. Desculpa. A gente quer encontrar quem é θ. Quando a gente quer encontrar a inversa disso aqui, do seno, né? Lá está escrito x igual a seno θ. Beleza? A gente quer saber quem é θ. Então, a gente está multiplicando aqui, eu passo dividindo, vai vir para cá esse a, né? Dividindo aqui o x, e ele vai sair daqui. Beleza. Aplicando aqui a inversa, né? Ou seja, o arcseno de θ, isso aqui implica que vai ser o θ nosso vai ser igual ao arcseno do que está do outro lado, que é x sobre a. Justamente o x sobre a. Tá? Isso aqui é a função inversa do seno, né? É o arcseno. Que, como eu falei para vocês, também pode ser escrito como seno a menos 1. Tá? Esse menos 1 significa que é a inversa, função inversa. Lembra lá? Do ensino médio? Função inversa ela é dada por f a menos 1 de x. Aqui a função inversa do seno pode ser denotada dessa forma. Seno a menos 1, que é o arcseno de x sobre a. Beleza? Então, esse daqui é o nosso θ também, né? Pode ser escrito assim também, dessas duas formas. Aí não se espantem se verem apenas essa forma de cima, tá? Vamos lá. Então, θ vai ser a inversa do seno. Beleza. Então, seno de x sobre a. O x a gente já sabe que vai ser a seno θ. E o cosseno? E agora, o a cosseno, né, nesse caso, vai ser justamente o outro lado. Por quê? Por quê, professor? Por que isso na minha vida? Vamos lá. Porque isso aqui, pessoal, ó, a gente sabe que o seno do ângulo é cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? E o cosseno do ângulo é cateto adjacente ao ângulo sobre a hipotenusa, certo? Então, aqui eu tenho cosseno θ vai ser o quê? Quem é o outro cateto? Que é o C que eu encontrei.
é justamente a raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado. Então, vai ser cateto adjacente, raiz de x, ou de a ao quadrado menos x ao quadrado, sobre a hipotenusa. Hipotenusa é a. Multiplicando aqui meio pelos extremos, certo? Esse a vai vir para cá, multiplicando com cosseno. Então, a gente tem justamente o que está escrito ali, ó. Certo? A raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado é a cosseno θ. Beleza? Então, isso aí a gente utiliza para fazer a substituição trigonométrica, tá? Esses três conceitozinhos aí. Beleza? Claro, quando ocorrer isso, quando ocorrer esse modelo. Então, olha só, nesse primeiro caso aqui, o que se encaixa nesse modelo? Se encaixa quando aparecerem algo desse tipo aqui, ó. É a diferença de dois quadrados, não é? Então, a diferença de dois quadrados, eu posso escrever como sendo 4 menos x ao quadrado. Eu posso escrever como sendo 1 menos x ao quadrado? Sim, também, 1 menos x ao quadrado. Certo? Por quê? Porque esse 4 aqui, eu posso escrever ele como sendo 2 ao quadrado. Diferença de dois quadrados. Aí o 1 aqui, eu posso escrever como 1 ao quadrado. Certo? E assim sucessivamente. Beleza? Então, eu posso escrever como sendo diferença de dois quadrados, sendo que o primeiro é um número real e o segundo é o x, beleza? E eu tenho uma diferença entre eles. Então, aqui nesse exemplo, vocês podem ver justamente que tem a diferença aqui, ó, entre eles. E quem é esse de baixo aqui? É raiz quadrada, justamente o que eu fiz lá em cima, né? De 2 ao quadrado menos x ao quadrado, diferença de dois quadrados, lembra? Beleza, professor. Então, sei o que eu tenho que fazer agora. Então, vamos lá, vamos ver se realmente consegue. Consegue entender o que realmente eu tenho que fazer as substituições. E se vocês observarem, eu só estou fazendo substituições. Claro que vai ter casos que eu vou ter que derivar, né? Para fazer lá o diferencialzinho lá, bater, né? Para facilitar as contas. Então, nesse caso aqui, a gente já sabe que essa parte aqui de baixo, denominador, é equivalente a esse, certo? Aí a gente vai lá para o triângulo, triângulozinho bonitinho. A gente sabe que o triângulo é nesse formato aqui, certo? Triângulo retângulo. Aqui a gente tem x, aqui a gente tem a. Mas quem é a nesse caso aqui? É 2, certo? 2. E aqui a gente tem raiz quadrada de 2 ao quadrado menos x ao quadrado. Deixa eu até diminuir aqui a espessura dessa linha. Ficou muito esquisito aqui. Vamos lá. E essa parte de baixo aqui é 2 ao quadrado, raiz quadrada de 2 ao quadrado, menos x ao quadrado, certo? Beleza? Então tá aí. Esse mesmo modelo aqui, tá? A gente não alterou nada. Esse mesmo modelo aqui do primeiro caso. São casos, tá? São casos em que aparecem esse tipo de função aqui. Beleza? Então vamos lá. Então aqui apareceu isso. Então, utilizando aqui a mesma definição, esse θ aqui, ele vai ser arcseno de x sobre a. Então, vai ser arcseno, certo? De x sobre a. Quem é a nesse caso aqui do triângulozinho? É o 2, certo? O 2 é o nosso a. Então, vai ser x sobre 2.
O x vai ser quem? O x vai ser A vezes seno θ. Mas quem é A? É 2. Então, vai ser 2 seno θ. Certo? E aqui embaixo, eu tenho que a raiz quadrada de 2 ao quadrado menos x ao quadrado, certo? Vai ser igual a A cosseno θ. Mas quem é A? É 2, né? Então, 2 cosseno θ. Beleza, professor. Só utilizei aqui a definição por enquanto, tá? 2 cosseno θ. Aí a gente vem para cá. Aqui já está escrito direitinho, bonitinho, o que é cada coisa, tá? Aqui, ó, x é 2 seno θ. O dx, né, que a gente tem que derivar isso aqui com relação a θ, vai ser 2 cosseno θ dθ, certo? Derivando essa expressãozinha aqui, certo? A gente tem que derivar ela para encontrar o diferencial ali. E essa raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado, a gente já sabe que é 2 cosseno θ. Beleza. Sabendo dessas coisinhas aqui, que a gente acabou de ver, né? Sabendo dessas coisinhas, e claro, derivando aqui com relação a θ, essa expressãozinha aqui, certo? A gente faz a substituição, beleza? Então aqui, ó, fazendo a substituição trigonométrica, quem é x? Quem é x? X é 2 seno θ. Então tá aqui, ó. 2 seno θ ao quadrado, beleza? 2 seno θ ao quadrado. O que que eu coloquei? O que que eu mudei aqui? O que que eu substituí? Só apenas o x, já que o x é 2 seno θ, beleza? Tranquilo? Tranquilo, né? Vamos lá. dx. Quem é dx? O dx é 2 cosseno θ dθ. Então tá aqui, ó. 2 cosseno θ dθ. Estão aí. Beleza? Substituímos. E aqui embaixo, quem é essa raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado? É 2 cosseno θ. Agora, olha só como facilitou a nossa vida. 2 cosseno θ dividido para 2 cosseno θ é 1. Certo? E 1 vezes 2 seno θ ao quadrado é 2 seno θ ao quadrado. Aplicando aqui a potência, né, nesse 2 seno θ, vai ficar 2 ao quadrado e seno ao quadrado θ, certo? Aplicando essa potência aqui, esse expoente, certo? Já que eu tenho uma multiplicação. Então, os dois vão ser elevados ao quadrado. Então, 2 ao quadrado é 4. 4 pula para fora, já que é uma constante, vezes seno ao quadrado θ. Dθ. Beleza. Essa daí é a nossa integral a ser feita. Mas você pode fazer uma substituição trigonométrica. Eu deixei disponível para vocês, né? A tabelinha de identidades trigonométricas, tá? Tanto lá no GeoGebra como no SIGA. Aí você vem aqui e procura. Poxa, o que que pode facilitar a minha vida aqui? Eu tenho lá, a gente tem aqui, seno ao quadrado de θ, certo? Seno ao quadrado de θ. Então, o que que eu posso substituir aqui? O seno ao quadrado de θ. Aqui, ó, eu posso utilizar o 17, né? A identidade 17, já que eu tenho seno ao quadrado aqui. Eu posso utilizar 19, certo? O que mais aqui? Deixa eu ver aqui. Tem várias, né? Aqui, ó, eu posso utilizar 33,
já que aparece aqui seno ao quadrado θ. E o que mais? Essa primeira, né, que é fundamental trigonométrica. Posso também utilizar. Aí você vai avaliar. O que facilita a sua vida? Claro que vai ser a 17, né? A 17 facilita a nossa vida. Por quê? Porque eu trocando seno ao quadrado de θ, né? Aqui no caso é θ, né? Só muda aqui o argumento. Por 1 meio de 1 menos cosseno de 2θ. Aí facilitou tudo, né? Então, o cálculo fica fácil fazendo só o cosseno de 2θ do que seno ao quadrado de x, ou de θ, no caso, né? Então, substituindo aqui por 1 meio menos 1 meio do cosseno de 2θ. Tá? A gente fez essa substituição aqui. De seno ao quadrado θ por 1 meio menos 1 meio de cosseno de 2θ. Certo? Ah, professor, mas aqui está diferente. Aplica a distributiva aqui. Aplicando a distributiva, eu vou ter 1 meio menos 1 meio do cosseno de 2θ. Certo? Se a gente for colocar lá na variável θ, certo? Tranquilo? Creio que não tem dúvida, né, sobre isso aqui. Então, é justamente a expressão que está lá. Beleza. Então, fizemos aqui uma substituição trigonométrica e substituímos por identidade trigonométrica aqui para facilitar nossas contas, claro. E ninguém quer dificuldades, né? Integrando isso aqui, a gente vai ter a integral de 1 meio, né? Menos a integral de 1 meio do cosseno de 2θ, né? Já que eu tenho uma diferença entre eles. Eu posso aplicar aqui a integral da soma, né? A propriedade da integral da soma. Então, a integral de 1 meio de θ vai ser 1 meio de θ, certo? 1 meio de θ. Só que multiplicado por 4, que é aquele 4 que está aqui fora, né? Vai simplificar. 4 dividido para 2 é 2. Então, vai ficar 2θ, certo? 2θ, que é justamente o que está escrito aqui, ó, 2θ, beleza? Esse outro aqui, a gente pode integrar também. Aí lembra lá pela regra da cadeia? A gente tem que colocar um fator de integração, já que o argumento do cosseno aqui é 2θ, não é só θ. Se fosse só θ, a gente tem direto, né? A integral de cosseno menos seno, né? Integral do cosseno menos seno. Beleza? Não é isso? Integral do seno derivado do seno é cosseno. Integral do cosseno é seno, né? Na verdade, é seno, isso, é seno. Porém, quando a gente tem o argumento diferente aqui, no caso multiplicação por 2, a gente tem que obrigatoriamente colocar um diferencial de 1 meio, ou seja, o inverso de 2, né? É 1 meio, certo? E aplica aqui a integral sobre o cosseno de 2θ. A integral do cosseno de 2θ é seno de 2θ, certo? Só que aqui, 1 meio vezes 1 meio é 1/4, né? Vai ficar 1/4. Multiplicado com esse 4 aqui de fora, vai ficar 4 dividido para 4, que é 1. Por isso que vai ficar só o seno menos seno de 2θ, beleza? Então, por conta disso, né? Por conta desse diferencial. Mais uma constante, claro, né? Constante tem que aparecer. Aí aqui ele faz outra substituição trigonométrica, outra substituição por identidade, tá? Não é substituição trigonométrica, é substituição da identidade. Aqui, ó, aparece seno de 2θ. Só que seno de 2θ a gente viu na aula passada, né? É isso aqui, ó.
Seno de 2x é igual a 2 vezes seno de x vezes cosseno x. Então, se a gente tem seno de 2θ, então vai ser 2 vezes seno θ vezes cosseno θ. Então, substituindo aqui, 2 seno θ vezes cosseno θ. Beleza? Por identidade trigonométrica. Certo? Por quê? Porque a gente não sabe, né, quem é seno de 2θ. A gente não sabe. Mas a gente sabe quem é seno θ e cosseno θ. Estão aqui, ó. Cosseno θ e o seno θ a gente sabe quem são. Não é verdade? Então, basta fazer a substituição. Tá? Então, ó, claro que eu vou passar dividindo aqui, né? Olha só. Eu sei quem é x. X é 2 seno θ. Se eu dividir aqui por 2 e aqui por 2, eu vou ter o seno θ, certo? Então, seno θ é 2 dividido para 2 é 1. Então, vou ter só o seno θ. Seno θ é x sobre 2. Então, tá aqui, ó. Seno θ é x sobre 2. Então, x sobre o 2. É porque ele já colocou tudo aqui junto, tá? O cosseno θ é quem? É dividir aqui por 2 e aqui por 2, certo? Esse 2 vai embora com esse 2. Sobra quem pra gente? Cosseno θ. Cosseno θ é igual a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado sobre 2. Tá aqui, ó. 4, raiz de 4 menos x ao quadrado sobre 2. Porém, tem que recordar que aqui tem um 2 aqui na frente. Então, ficaria x sobre 2 vezes raiz quadrada de x, ou de 4 menos x ao quadrado sobre 2. Só que esse 2 aqui é esse 2 aqui, certo? Está na frente do seno vezes cosseno. Então, simplifica só um com o outro aqui e ainda vai sobrar 1, certo? No denominador. Um 2 no denominador. Então, por isso que aqui só aparece um 2 aqui no denominador, tá? Beleza? O θ, aqui ó, 2θ. O θ a gente sabe quem é. A gente fez aqui em cima, né? O θ é o arcosseno de x sobre 2. Então tá aqui, ó, arcosseno de x sobre 2. E retornamos aqui a variável x. Então tá aqui, ó. Beleza? São exercícios bem parecidos com a mudança de variável, né? Só que nesse caso aqui a gente utiliza lá aquele conceito de integração por substituição trigonométrica. Tá? Tem vários outros exercícios aqui que dá para fazer da mesma forma. Aqui uma integral cuja a função é 9 menos x ao quadrado, né, elevado a 3 meios. Só que esses 3 meios aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado elevado ao cubo. Certo? Escrever isso aqui é a mesma coisa que escrever isso aqui, certo? Beleza? Então, tem como fazer? Tem. Olha só o que tem aqui dentro. O modelinho lá que a gente tem. Beleza? Então, também dá para fazer a substituição trigonométrica aqui, do primeiro caso. Tá? Aí tem a resolução toda aqui, né? Tem como fazer. E fica como exercício, né, para vocês. Fazer também. Vamos para o segundo caso. O segundo caso, tá? O segundo caso é quando eu tenho soma ao invés de subtração. Eu tenho uma soma aqui, certo? Então, a raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado. Eu tenho uma soma, beleza? Então, nesse caso em que eu tenho soma, tá? Eu não tenho diferença de dois quadrados, tá? Dentro. Então, eu tenho uma soma de dois quadrados.
Então, nesse caso, não dá para fazer por substituição simples. Dá mesmo. Tá? Então, o que a gente faz? A gente transforma em tangente. A gente busca a tangente, certo? Do ângulo. Então, como é que vai ficar essa tangente do ângulo? Assim, ó. Certo? Já que a gente tem que é uma soma, então a soma dos catetos, lembra? Soma dos quadrados dos catetos, né? X mais A ao quadrado é igual à hipotenusa. A hipotenusa, no caso, é um C que eu não sei, ao quadrado. Só que aqui, essa soma elevada ao quadrado, eu elevo aqui também ao quadrado. Esse quadrado vai embora com C, fica o quê? Raiz quadrada de x ao quadrado mais a ao quadrado. A ordem não altera nada, tá? Eu posso escrever assim ou assim, tá? Que a ordem é comutativa aqui, né? No caso da soma. Beleza? Então, nesse caso aqui, a nossa hipotenusa é que é a raiz de a ao quadrado mais x ao quadrado. Só que nesse caso aqui, onde a gente tem que a hipotenusa é esse valor, a gente não vai ter mais de fazer o seno sobre cosseno. Porque a gente tem que se basear nesses valores aqui, ó. A e x. E A e x são catetos. E qual é a relação que a gente faz entre catetos? É cateto oposto sobre a hipotenusa. É seno. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cosseno. E a relação entre os dois catetos? É a tangente. Certo? Então, a tangente de θ vai ser o quê? Cateto oposto sobre o cateto adjacente ao ângulo, certo? Então, tangente de θ, nesse caso, vai ser cateto oposto, que é o x, sobre o cateto adjacente, que é o A, certo? Pegando a inversa, né? Ou seja, encontrando quem é o θ aqui nesse caso, beleza? A gente tem aqui que a inversa vai ser arctangente de x sobre A. Pegando a inversa dessa. Certo? Beleza. Aqui, quem é o x? Né? Quem é o x aqui nesse caso? O x, basta eu passar esse A multiplicando com a tangente. Então, esse A vai ficar aqui, certo? A vezes tangente de θ vai ser igual ao x. Então, justamente o que está escrito aqui. Beleza? A gente não está inventando nenhuma, como é que eu posso dizer? Nenhuma expressão, né? Nenhuma igualdade aqui nesse caso. E aqui é a hipotenusa, certo? Só que quem é secante, né? Secante é 1 sobre cosseno θ. Ou o inverso aqui do cosseno. Então, o inverso do cosseno aqui, o inverso não é a função inversa, sim o inverso do cosseno, tá? Então, o inverso do cosseno é secante de θ. Então, aqui a gente vai pegar o quê? Também nesse caso, como a secante é 1 sobre cosseno, a gente tem que a tangente é seno sobre cosseno, né? A tangente é seno sobre cosseno θ, certo? Essa tangente θ aqui, a gente pode escrever como seno sobre cosseno. Beleza? Então, nesse caso, quem vai ser o seno sobre cosseno? Aí basta fazer as substituições aqui. Só que esse cosseno aqui, vamos pegar a formulazinha do cosseno. Vou pegar a secante aqui, é 1 sobre cosseno. Certo? Qual é o cosseno do ângulo? É cateto adjacente sobre a hipotenusa. Certo?
Então, aqui, ó, essa parte de baixo aqui, a gente vai substituir por cateto adjacente sobre a hipotenusa. Isso aqui é a nossa secante. Secante de x. Então, cateto adjacente, certo? Que é o A, sobre a hipotenusa, que é a raiz quadrada de A ao quadrado mais x ao quadrado. Fazendo essa operaçãozinha aqui, né? Fazendo a divisão de frações, eu inverto essa fração, né? Eu multiplico a primeira, que é a de cima, numerador, pelo inverso do denominador. Então, o inverso disso vai ficar a raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado, certo? Igual a secante. Ou sobre a igual a secante de x. Opa. Vem aqui mais para o lado, igual a secante de x. Certo? E aqui multiplicando, passando esse a para esse lado, né? Vai ficar justamente esse a secante θ. Beleza? Então aqui a gente tem outras 3 substituições a serem feitas, certo? Então vamos lá. Então olha só essa questão aqui. Opa, é uma integral definida. Funciona? Será? Claro, né? Se serve para indefinida, serve para definida também, tá? Então o que que a gente tem que fazer aqui? Primeiro olhar para a função. A função aqui é raiz quadrada de x ao quadrado mais 16. Opa, tá errado, professor. A expressão lá está dizendo que é um número ao quadrado, arbitrário, né, qualquer número, mais x ao quadrado. Está errado, professor, não está nessa ordem. Mas como eu falei para vocês, isso daqui é a ordem, é uma soma. Se é soma, então a ordem não altera, né? Não altera essa soma aqui. Então, eu trocar a ordem aqui, eu sei que é comutativo, então não vai alterar em nada, tá? No resultado. Beleza? O único que eu tenho que saber é quem é esse A. No caso aqui dessa questão, o A só pode ser 4, né? Porque 4 ao quadrado, 16. Beleza? Pronto. Então já sei quem é o meu A, já sei quem é a minha raiz quadrada de x mais 16. Né? Então basta eu fazer a substituição. Então aqui, ó, o θ já ficou fácil, né? O θ vai ser o arquitangente, certo? De x sobre A. Só que nesse caso aqui, quem é o nosso A? É o 4. 4. Beleza? Então a gente sabe quem é θ, logo de cara, né? A gente sabe quem é x. X vai ser 4 tangente θ, certo? Já que o x aqui é a tangente θ, então é 4 tangente θ. Derivando essa expressão aqui, derivada de x com relação a θ, dx dθ. Certo? Só que esse dθ vem aqui para o outro lado, certo? Já sabe disso. E derivando aqui 4 dθ, ou tangente θ, com relação a θ, né? A gente vai derivar tangente, derivada da tangente, é secante ao quadrado de θ. E como 4 é constante, ele continua aqui. 4 secante ao quadrado de θ, dθ. Então, a gente sabe quem é o dx também. Beleza? E aqui, a gente sabe quem é a raiz quadrada de x ao quadrado mais 16, que é igual a 4 secante θ.
pela definiçãozinha aqui, certo? Raiz quadrada é igual a secante θ. Esse A a gente já sabe que é o 4. Então, 4 secante θ é a nossa raiz. Aplicando a substituição, né, sem aplicar, claro, a integral definida e, consequentemente, o teorema fundamental do cálculo, tá? Primeiro a gente calcula a integral como sendo indefinida, que até facilita a nossa vida, tá? Então a gente chega em algo desse tipo, né? Fazendo as substituições. Quem é a raiz disso aqui? Né? É 4 secante θ. Então, 4 secante θ. Beleza? Vezes o dx. Quem é o dx? É 4 secante θ ao quadrado de θ dθ. Então, é 4 secante ao quadrado de θ dθ. Beleza, já substituímos. Basta fazer as operações que dá para fazer. 4 vezes 4, 16. 16 é constante, pula para fora da integral. Beleza? E secante vezes secante ao quadrado é secante ao cubo, certo? Utilizo aqui a propriedade da potência. Tranquilo? E aqui, como é que a gente chegou a essa parte de baixo, né? Esse resultado aqui da integração. Como? A gente aplicou aqui outra propriedade, né? Outra técnica, na verdade. Outra técnica. Qual é a técnica aqui, professor? É fazer isso aqui, ó. Eu coloquei até uma questão bem semelhante. É fazer isso aqui, ó. Aqui eu tenho secante ao cubo. Eu vou fazer substituição, vou fazer U sendo secante de θ, secante θ, du, opa, aí complicou. Qual é o diferencial de U com relação a θ aqui, no caso secante? Derivada secante é ln do módulo de secante mais tangente. Poxa, aí dificultou. Então não sai por substituição, né? Simples. Então o que que eu tenho que fazer aqui? Uma gambiarrazinha, né? Que o pessoal chama de gambiarra, bizu, mas não é, tá? É justamente separar aqui os cossenos para facilitar meus cálculos. Então, na verdade, eu só vou voltar porque eu tinha antes. Que era o quê? Secante ao quadrado. Secante vezes secante. Opa. Secante ao quadrado de x. Porque secante ao quadrado vezes secante de x, eu vou ter secante ao cubo, certo? Então, só separei aqui e fiz dx. Beleza, por que isso? Porque a gente pode aplicar a integração por partes aqui, né? E também dá para aplicar a integração por substituição simples, tá? Só que essa secante aqui também dá para fazer outras coisas, né? Essa secante aqui, por exemplo, eu posso escrever essa secante como sendo 1 sobre cosseno x vezes secante ao quadrado de x, certo? Aqui eu posso fazer as substituições pertinentes, que dá para fazer, tá? Então dá para fazer as substituições. E aqui a gente chega nessas expressões aqui. 8 tangente x, 8 secante θ de tangente de θ, mais 8 ln da secante de θ mais tangente de θ. Tá? Mais uma constante. Então, voltando aqui, né, para a expressão, a gente faz as substituições, quem é secante e quem é a tangente de θ. Então, tangente de θ é x sobre 4, né? Já que a gente pode dividir aqui por 4 e aqui por 4, fica tangente de θ igual a x sobre 4.
Beleza? Então, esse tangente de θ aqui vai ser x sobre 4. Esse secante de θ aqui vai ser a raiz quadrada de 16 de x mais 16, x ao quadrado mais 16 sobre 4. Né? E aqui dentro também a soma, né? Vamos fazer da mesma forma. X sobre 4 é a tangente de θ. E raiz quadrada de x ao quadrado mais 16 sobre 4 é a secante de θ. Então, só trocamos aqui as variáveis, a substituição, né? Retornamos. Então, fazendo aqui algumas operações, né? Dividindo aqui 8 por 4, dá 2, né? E 2 dividido para 4, simplificando, dá 1/2. Então, 1/2 de x, raiz de x mais 16, raiz de x ao quadrado mais 16, mais, aqui, né? Dá para simplificar também, certo? Então, aqui a gente tem 8ln de x, raiz de x ao quadrado mais 16 mais x mais uma constante, certo? Beleza, chegamos aqui por quê, né? A gente aplicou aqui essa propriedade, tá? Do logaritmo, beleza? Por isso que essa parte de cima aqui resultou nessa daqui de baixo. Tranquilo? Fazendo assim as substituições. Beleza. Então aqui, né, também utilizando a propriedade, né? Como eu falei para vocês, ele chegou aqui a esse resultado, né, dessa aplicação da propriedade do logaritmo. Beleza? Então, agora sim, chegamos aqui ao resultado final. Como a gente não quer a constante, né? A gente não precisa da constante. A gente tem aqui no final que o resultado vai ser justamente a primitiva 1/2 de x vezes raiz de x ao quadrado mais 16, mais 8ln do módulo de raiz de 16 de x mais 16, x ao quadrado mais 16, mais x, de 0 a 1. Aplicando o teorema fundamental do cálculo, né? A gente tem que vai ser raiz de 20 mais 8ln de raiz de 20 mais 2, menos 8ln de 4. Certo? Já que isso tudo aqui vai ser zero, aplicado em zero, né? F de zero. E aqui vai ser zero e aqui vai ser zero. Então, vai ficar a raiz de 16, que é 4. Então, 8ln de 4. Beleza? Tranquilo. Então, aqui a gente tem um resultado mais simplificado, né? Como sendo 2 raiz de 5 mais 8ln de 1 mais raiz de 5 sobre 2. Tá? Tranquilo? Claro que isso aqui vocês não vão pegar de primeira, tá? Ela é bem simples, né? Essas propriedades. Dá para aplicar algumas lá nos exercícios que eu coloquei, tá? Na lista. Deixa eu colocar aqui na lista 2. Se eu não me engano, eu coloquei algumas questões que dá para aplicar. Deixa eu ver aqui. Se abrisse, né? Pronto, abriu. Olha só. Nessas aqui dá para aplicar, né? Dá para aplicar aqui. Dá para aplicar. Deixa eu ver mais. Onde tem raiz quadrada, né? Olha aqui, ó, dá para aplicar algumas questões aqui, só que aqui, ó, mudança de variável. Por isso que é bem parecida, tá? Não tem muita diferença. Então dá para utilizar aqui também, ó, vocês observarem, tá? Dá para utilizar a mesma regrinha, mesma técnica de integração. Aqui não dá, né? Que é frações parciais, mas aqui nessas questões de mudança de variável que eu coloquei para vocês, também dá para fazer por substituição trigonométrica algumas aqui, tá?
Não sei se dá para fazer em todas. Deixa eu ver aqui. Creio que dá para fazer. Na maioria dá para fazer, tá? Então tem como aplicar lá na lista de exercícios também. Apesar que eu não vou cobrar de vocês na... Pô, eu acho que eu não cobrei, né? Na prova, tá? Já está elaborada. Então aqui tem um exercício, né? Para treinar, ó. Exercíciozinho aqui. Essa substituição trigonométrica. Vamos para outro caso em que eu tenha a diferença também de dois quadrados, né? Dentro do radicando. Só que aqui a ordem inverteu, né? Lá naquele primeiro caso, a gente viu que é a ao quadrado menos x ao quadrado. Nesse terceiro caso aqui agora, opa, passei. Nesse terceiro caso aqui é x ao quadrado menos a ao quadrado, tá? Então mudou aqui a ordem. Se mudou a ordem, o menos é do a ao quadrado, tá? Naquela hora, o menos era do x ao quadrado. Beleza? Lembrando que esse menos é do número, né, no caso, ou da incógnita. Beleza? Ou da variável, né? Então, nesse caso aqui também não dá para resolver por substituição simples. Mas, utilizando a expressão ou a identidade trigonométrica de secante ao quadrado de θ sendo 1 mais tangente ao quadrado de θ, dá para resolver essa questão, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, vamos ver lá como chegou a essa expressão toda, né? Então, aplicando aqui, né, também utilizando o triângulo, né? Para utilizar o triângulo, a gente vai ter uma expressão desse tipo aqui. X ao quadrado, já que a gente, na outra questão, né, a gente viu que x, no caso aqui, vai trocar a ordem, né? No caso, x agora vai ser a secante θ. Mas vamos ver aqui no triângulo, que eu não quero me alongar muito aqui, tá? Porque realmente não dá tempo da gente ver detalhadamente. Mas esse material está com vocês, então tem como vocês verem. Então aqui, ó, a raiz quadrada agora está no cateto oposto. Podem ver que ela está mudando de lugar, né? Aqui no primeiro caso, a raiz quadrada está no cateto adjacente, certo? Cateto adjacente, então a gente vai utilizar cateto oposto sobre a hipotenusa é seno, certo? Então a principal aqui é o seno. Então a gente tem que utilizar automaticamente aquela relação fundamental trigonométrica. A ao quadrado mais x ao quadrado igual a... Ou, no caso aqui, o teorema de Pitágoras, né? Que também resulta dali a nossa expressão. A segunda utiliza agora a tangente a secante. Por quê? Porque aqui tem a relação de cateto com cateto. Cateto oposto ao cateto adjacente. Então é tangente. E aqui a raiz quadrada está na hipotenusa. Beleza? Nesse terceiro caso aqui, agora a raiz quadrada está no cateto oposto do triângulo. Então, cateto oposto ao ângulo. Cateto adjacente agora é o nosso A. E o cateto desculpa, a hipotenusa vai ser X, certo? Então, partindo dessa relação, a gente vai ter que o θ vai ser arquissecante de x sobre A, certo? Já que a gente tem que x vai ser A sobre secante de θ, certo? Já que a gente tem aqui cateto adjacente sobre a hipotenusa, certo? O cosseno de θ é cateto adjacente
que é o A, sobre a hipotenusa, que é o X, certo? Só que a secante não é 1 sobre cosseno θ. Então, nesse caso, esse cosseno vai ser A sobre X. Então, aqui apagamos e fica A sobre X. Opa, deixa eu só voltar aqui, pessoal. E toda vez o aplicativo faz isso. Então, aqui vai ser A sobre X, certo? Divisão de frações inverte a segunda, né? Então, essa parte aqui vai inverter e eu vou multiplicar por 1. Então, vai ser X sobre A. Então, X sobre A vezes 1 é X sobre A. Então, isso aqui é igual à nossa secante de X, certo? Secante de X não, secante de θ. Então, X sobre A é secante de θ. A gente também pode pegar aqui diretamente, né? Sem precisar utilizar o cosseno. Já que a secante, a gente não aprende no ensino fundamental, mas a secante é hipotenusa sobre cateto adjacente, é o inverso, né? Então, diretamente a gente já tem aqui X sobre A. Se não quiser utilizar a relação com cosseno, tá? E multiplicando aqui, né? Passando esse A para cá, multiplicando com secante, vai ficar A secante de θ vezes X. Ou secante de θ igual a X, né? Igual a X. Que é justamente o que está escrito aqui, tá? E agora, essa nossa raiz quadrada pega a relação dos catetos. Então, vai ser tangente de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou seja, raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado sobre a. Porque esse a eu passo para cá multiplicando, né? E eu tenho aqui a nossa outra relaçãozinha. É a raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado igual a tangente de θ. Beleza? E por que que deu isso aqui, professor? De novo, utilizando lá o teorema de Pitágoras, tá? Que a gente está tratando aqui de triângulo retângulo. Então, vai ser x ao quadrado, x ao quadrado, certo? Vai ser igual, já que a hipotenusa é igual ao quadrado dos catetos, ao quadrado mais c ao quadrado. Eu não sei quem é esse c. Então, eu passo esse a para o primeiro membro, x ao quadrado menos a ao quadrado, igual a c ao quadrado. E da mesma forma, eu aplico a raiz quadrada em ambos os membros. Aplicando aqui a raiz quadrada no primeiro e no segundo, essa raiz quadrada aqui vai embora com esse 2, e eu sei quem é o meu cateto agora, certo? No caso, é esse cateto oposto aqui. Beleza? Usando também a mesma relação de Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras. Beleza? Então, vamos lá. Então, vamos ver isso numa aplicação, né? No exemplo. Então, aqui a gente tem algo bem parecido com o que aparece lá, né? A nossa raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado, certo? Só que quem é esse a agora? Esse a ao quadrado. Aqui a gente tem que é 16. Então, aqui só pode ser 4 novamente, né? 4. Porque 4 elevado ao quadrado, 16, certo? Então, a gente tem que fazer essa substituiçãozinha aqui. Vamos lá. Só para a gente finalizar aqui, que eu acho que realmente acabou aqui, tá? Aí aqui só tem um resumo dos casos, tá? Aqui no final. Aí vocês podem consultar, né? Ver alguns exercícios a mais
Beleza? Aqui tem bastante exercício aqui no final, né? Eu poderia até colocar um na prova, né? Vamos lá. Vou voltar aqui. Aqui só é um resumo, tá? Aqui, ó, um resumo dos 3 casos que a gente viu. Então vamos lá para o exercício. Terminar esse exercício aqui para finalizar a nossa aula. E o conteúdo da primeira prova, né? Então vamos lá. Pelas substituições aqui, né? O x é a cosseno θ, então só pode ser 4 secante, desculpa. 4 secante de θ, certo? O x é 4 secante θ. Já que o x lá é a secante θ. A raiz quadrada, né, de x ao quadrado menos 16 vai ser 4 tangente de θ. Né? Já que aqui é 4, aqui também é 4, certo? Então, 4 ao quadrado, 16. Beleza. E aqui, derivando, né? Derivada de x com relação a θ e secante de θ com relação a θ vai ser secante vezes tangente, certo? A derivada da secante é secante vezes tangente. Então, como o 4 é constante, continua aqui o 4. Então, dx é igual a 4 secante θ de tangente θ de θ, certo? E a gente só basta fazer as substituições. Então, e outra, se a gente tem quem é o A, então aqui o θ só pode ser o arc secante de x sobre 4, já que o A é 4, beleza? Então vamos lá. Fazendo as substituições aqui. Quem é x? X é 4 secante θ. Então, 4 secante θ ao quadrado vai ficar 4 ao quadrado 16 e secante ao quadrado, secante de θ vai ficar secante ao quadrado de θ, beleza? E aqui embaixo, né, no denominador, a raiz quadrada toda que a gente pegou vai ser 4 tangente θ. Então, aqui, 4 tangente θ. Beleza. Agora, o que a gente faz? Falta fazer a substituição de dx, né? Então, dx é 4 secante θ, tangente θ, dθ. 4 secante θ, tangente θ, dθ. Beleza. Simplificando aqui, né? Esse 4 com esse 4 aqui de baixo, dá 1. Beleza. Simplificando essa tangente com essa tangente aqui, dá 1. O que que sobra? 16 secante ao quadrado de θ vezes secante de θ. Dá justamente 16 como constante, pula para fora, e fica secante ao cubo de θ dθ. Isso aqui a gente já fez lá atrás, né? Isso aqui a gente já fez. Vai dar 1/2 da secante de θ, tangente θ, mais 1/2 do ln de secante de θ mais módulo, né, da secante de θ mais tangente de θ. E o 16 lá fora, né, tá aqui. Então tá aqui, ó. Essa é a resolução. Claro que eu não fiz o passo a passo dessa secante ao cubo, tá? Porque aqui já aplica aquela outra definiçãozinha. Qual é? Integração por partes, beleza? Aí vocês fazem justamente aquilo lá que eu falei. Vai pegar o 16 vezes, aí vocês fazem a integral de secante vezes secante ao quadrado, certo? Separa esses dois novamente, né? E tenta resolver pela integração por partes, beleza? Aqui chegamos a esse resultado, porém eu tenho que voltar, né, a variável x. Então aqui a gente sabe quem são os valores, né, cada um, e a gente vai retornar ali ao nosso resultado original. Beleza?
Então, vamos voltar aqui, né? Então, aqui a gente fazendo algumas substituições antes também, né? E faz aqui essas substituições de 16 secante θ de θ, né? Ele faz secante de θ, tangente de θ, né? Ele faz aqui 4 secante de θ e 4 tangente de θ. Por quê? Separei isso aqui para facilitar a nossa vida, né? Já que eu sei quem é 4 tangente de θ e eu sei quem é 4 secante de θ. É justamente x raiz de x ao quadrado menos 16, tá? Então, esse 16 aqui, ele separou em dois. Colocou um na frente do secante e outro na frente do tangente. 4 vezes 4, 16, né? Então, esse 4 secante ao quadrado é o x, ou 4 secante de θ é o x, certo? E esse 4 tangente de θ é o raiz de 16, de x ao quadrado mais 16, menos 16, tá? E aqui, né, o resultado do logaritmo neperiano aqui, né? Que no caso aqui ficaria 16 vezes 1 meio, esse 1 meio aqui, aplicando distributiva, ficaria 8, né? Por isso que aqui ele coloca 8ln do módulo de secante mais tangente, tá? Por isso que ele coloca dessa forma, beleza? Meio que deu para entender, né? E aqui ele aplica aqui uma propriedade, né? Para encontrar quem é esses 4 ln de secante, 4 tangente de... Ou, desculpa. 4 secante θ e mais 4 tangente θ, tá? Aplicando aqui a propriedade, né? Vamos lá. Então, fazendo a substituição, né? A gente já sabe quem é quem aqui, né? Fazendo aquelas substituições que ele fez anteriormente, né? Chegou a isso aqui. Aí, quem é 4 secante θ vezes 4 tangente de θ? É x raiz de x ao quadrado menos 16. Mais 8ln do módulo. Quem é 4 secante de θ? É x. Mais 4 tangente de θ é raiz quadrada de x ao quadrado menos 16. Mais uma constante. Então, aqui a gente finaliza, né? Então, essa substituição aqui saiu bem rápida, né? Tá? Então, aqui tem um resumo, tá? Do que a gente viu. Quais são as substituições a ser feitas. Aqui os triângulos, né? São 3, basicamente. Onde x é a seno θ, o outro é x a tangente θ e o outro é a secante θ. Tá? Então, vocês podem ver que a raiz quadrada aqui, ó, uma hora ela é o cateto adjacente, uma hora ela é a hipotenusa e a outra hora ela é o cateto oposto. Então, por isso que a gente só tem esses 3 casos, tá? E ocorre a substituição trigonométrica. Que tem outros resultados, né? Soluções e exercícios, beleza? Então é isso. Acho que deu para finalizar aqui a nossa disciplina. A nossa disciplina não, o nosso conteúdo da primeira prova da disciplina, tá? E não esqueça que podem usar qualquer recurso, tá? Na prova. Qualquer recurso. Então, quem perdeu a aula no início, né? Dá uma revisada lá. Dá uma revisada na gravação para ver lá. Eu expliquei logo no início, né? Como será a nossa prova, tá? Então, a partir de sexta-feira eu vou já disponibilizar o link. Só não vou poder colocar a prova, né? Colocar lá um arquivo, né? Ou tanto da, da lista de exercícios, né? Para quem quiser entregar, quanto da
da prova, né? Porque vai ficar disponível, só que não vão conseguir anexar nada de documento, beleza? Dúvidas, perguntas? Oi, oi. Oi. Nenhuma dúvida? Se não tiver, a gente finaliza aqui, beleza? E lembrando, na segunda-feira não vai ter, eu não vou acompanhar a prova assim como se fosse uma aula, né? Eu vou disponibilizar no Siga e vocês vão ter o dia todo para finalizar a prova, tá? Caso tenham dúvidas, me procurem no WhatsApp, no Teams mesmo, tá? Sobre a prova, sobre como anexar também, né? Porque tem muita gente ainda que tem dificuldade com a tecnologia, tá? Não, o prazo para o exercício tem sim, tá? Então tem como eu aumentar o prazo, tá? Então, no caso, quem não conseguir entregar até segunda, eu posso aumentar o prazo, tá? Porque realmente na segunda lista não dá tempo de fazer tudo aquilo na segunda lista, tá? Porque eu demorei mesmo para fazer. E como eu falei, né? Se vocês forem fazendo as questões do livro, né? Então facilita a vida, beleza? Então já dá uma boa adiantada aí quem quiser fazer a lista, né? Beleza? Então pode fazer e entregar parcialmente ou integralmente a lista, né? Pode fazer, tem uma pontuaçãozinha, né? Extra. Mas lembrando que a prova vai valer 10 pontos, tá? Mas esses pontos da lista vai ser extra para quem precisar, claro. Beleza? Nenhuma dúvida mais? Perguntas? Na sexta-feira eu vou tentar gravar não é uma revisão, é tipo uma revisão, né? Bom, eu vou tentar resolver umas 5 questões, né? Que pode cair na prova, né? Podem cair alguns semelhantes. Aí eu resolvo e envio o vídeo, né, para vocês, tá? Tanto é que eu vou utilizar até a mesma gravação para outra turma também, né? Que basicamente é o mesmo conteúdo, né? E é a mesma disciplina, só que o curso deles é ciência da computação. Pelo menos a disciplina é voltada para ciência da computação. Essa daqui é voltada para matemática licenciatura, né? Então, dá para fazer a mesma gravação para os dois, beleza? Mais alguma dúvida? Pergunta? Se não, boa noite a todos e a gente se vê semana que vem. Então é isso. Tchau, tchau. Até mais.